Interessante. A nossa conversação é gravada, né? Depois fica disponível para quem chega mais tarde. Tem um elemento muito curioso na psicanálise, né? Que o Freud descobriu que não tinha uma psicologia, né? Ele descobriu que não tinha uma psicologia nessa época dele e inventou uma psicologia dentro da medicina, né? A psicologia passou a fazer parte da... Boa noite, Ricardo. Com Freud, né, logo depois, mais na frente, a psicologia passou a fazer parte da área médica, né? Tem uma novidade dentro da medicina, que foi uma invenção do Freud. Nós estamos rastreando o que originou no Freud essa ideia de inventar uma psicologia dentro da medicina, né? De onde ele tirou esse princípio? E a gente vai compreender aqui na leitura, né? Boa noite, Ricardo. Vai compreender aqui na leitura que ele não tirou da cartola, né? Nós vamos continuar essa carta aqui, 6 de dezembro de 1874. Freud está com 18 anos de idade. Nasceu em 56, está cursando medicina, já entrou na faculdade de medicina, né? Nas cartas anteriores, ele estava no ensino médio. E é uma questão interessante no jovem Freud, que a gente vai ver, quem leu, a gente já leu antes aqui, o jovem Fernando Pessoa, com 18 anos, né? Todos nós... Boa noite, Ronan. Ronan está chegando aí pela primeira vez também. Todos nós fomos um dia jovens de 16 anos, 18 anos, carregados de dúvidas sobre a escolha profissional, a escolha da namorada, do namorado, do marido, da mulher, né? Do parceiro com o qual iria viver e compartilhar intimidades, né? No casal, é o único lugar do mundo que é autorizado oficialmente, né? Por lei, você tem um contrato de casamento onde partilha o sexo, né? Dentro de casa. O resto é prostituição. Ultimamente está sendo reconhecida, né, união homossexual, união gay, avançou bastante para possibilitar um certo convivência aí de gente que tinha dificuldade de conviver com um parceiro erótico, né? Abriu um pouco para o lado também, então, pode ter filho, adotar, né, etc. Mas a prática, então, sexual, que nós estamos estudando aqui no jovem Freud, que ainda não tinha uma mulher, então, né, nem namorada, e é aquele movimento, né, aquele momento anterior, então, em que ele depois, na frente, vai definir uma mulher para ele, né? A gente já leu aqui antes que ele tinha uma pretendente, tinha uma mulher que ele pretendia. Boa noite, Jairo. A gente leu aqui um pouco antes que tinha uma moça, né, que ele pretendia, chegou a dormir na casa dela, da sogra, Gisela Flus. E a Gisela Flus tem uma carta para o amigo, algumas cartas, né, no final desse livro, nessa mesma época, cartas do Freud para o Emil Fluss, irmão da Gisela, que foi uma namoradinha do Freud, antes de ser marido da Marta, lá em 1882. Aos 26 anos, então, o Freud encontrou a esposa, né? A gente já leu aqui no Machado que o Machado foi adiando isso, viveu vida boêmia até os 30 anos, né? E somente em 1869 que o Machado de Assis foi se juntar-se com uma chamada Carolina, que tinha vindo de Porto, no Portugal, para cuidar de um irmão enfermo. Esse irmão da Carolina, que era o Faustino Xavier, né?
Esse Faustino veio para o Brasil com a mulher voltou para Portugal, deixou o marido aqui sozinho, ele adoeceu mais na frente, mas já era amigo do Machado, né? Então, essa parceria amorosa que o Machado arrumou para uma vez inteira, né, a vida inteira. Boa noite, Márcio. Essa parceria amorosa que o Machado de Assis teve com a vida inteira, chamada Carolina, o Freud teve também na pessoa da Marta, né? O Freud veio a ter 6 filhos e a Marta, a Carolina, com o Machado de Assis, nenhum, né? Não tiveram filhos. Então, dá a impressão, então, que o Freud, nesse momento aqui, com 18 anos, vão ler, né, para não ficar muito falado aqui o que o Adelmo fica elucubrando mentalmente, né? Vamos ver o que está escrito, né? O nosso propósito sempre é ler o texto, tá? Colocar o mínimo de opinião pessoal. Eu acho isso, naquele tempo não tinha machismo, naquele tempo a mulher não podia isso, naquele tempo o Machado não sei o quê, aí começa uma zona danada. Um monte de opiniões que a gente não sabe como era aquele tempo, né? Nem o tempo de hoje. Em 6 de dezembro de 1874, então, o Freud escreve ao amigo dele, né, Eduardo, sim, sem continuar com o que comecei a escrever alguns dias atrás, anuncio para você uma novidade do dia de hoje que acaba de aparecer no segundo número de nossa revista. Aqui, só para um detalhe, o Freud está escrevendo em espanhol mesmo, não é alemão traduzido, não. Ele e o amigo dele aprenderam espanhol para conversar de modo secreto, de maneira que ninguém entendesse. Os pais não sabem ler espanhol, né? E ele chama as cartas deles dois, ele chama academia, primeiramente, Academia Espanhola. É uma academia de 2 membros só. E as cartas que eles trocam, eles chamam de revista. É uma publicação. É como se a gente pegasse o material publicado lá no WhatsApp e dissesse que aquilo é uma revista, né? Ou era uma publicação, né? Então ele fala, no segundo número de nossa revista, né, que é o ano número 2 aqui, né, 74, 73 foi o primeiro ano da revista, que contém, aí vai, né, acaba de aparecer o segundo número, né, que contém a crítica do ensaio de Lippner sobre o argumento teológico Autorime, Los Fundamentos de la Ética Materialista, de Panetti, e sobre a demonstração da existência de Deus de Spinoza, junto com algo sobre definições, de Emmanuel Louvi. De uma abundância tão grande de trabalho intelectual, só se pode dar uma informação breve. Referi-lo em toda a sua extensão seria impossível. Possível saber todo esse monte de livro, né? Quando voltar alguma vez, quando retornar, poderá ler de novo, se tiver interesse. Acaba de constituir-se uma nova corporação estudantil com o nome de Áustria. E o senhor, né, o administrador é o Schmeider. A corporação é um grêmio, né? Um grêmio que também hoje chama-se... Nas universidades tem lá os diretórios, né? Corporações estudantis com o nome de Áustria, que o senhor Schmeider, Fleisch, Low, Conrad, Muffler estão entre os membros. De você espero que nunca te pintes de nenhuma cor, que não assuma nenhuma corrente partidária, né? Nenhum movimento de lado nenhum. Vai dizer lá embaixo, essa cor é uma metáfora, né? As cores eram metáfora das respectivas corporações, que se distinguiam por seus gorros, faixas e bandeiras de cores emblemáticas. Então, os grêmios, né, tinham cores diferentes. De você, espero que não se pinte, não entre em cor nenhuma, o qual é também meu propósito firme, ainda que sem grandes méritos. Desde alguns dias vivemos com sob, né, baixo a maldição do severo inverno,
tal como se pode descrever somente os poetas com um velho malicioso que joga neve de um grande saco sobre a terra e que se diverte quando, com a ajuda da água onipotente, se forma nas ruas uma papa asquerosa, aquela massa de neve com água, né? Que faz com que um caminho de um quarto de hora dure uma hora inteira. Então, de 15 minutos, você leva uma hora para atravessar um pedaço. Tem que ir com cuidado para não cair de cara no chão, né? Dado que tem muito pouco talento para descrições poéticas, como acabo de ver, só me sobra deixar este horrível quadro sem pintar e comunicar-te que há caído em minhas mãos o velho Lichtenberg, que eu leio com grande prazer. Em vez de escrever-te sobre outras coisas que te deverão te deixar indiferente, te copio um precioso fragmento do primeiro tomo de suas obras, é o famoso inventário dos utensílios que serão leiloados, subastados, né, leiloados, em casa de um colecionista. Assim, o Freud muito fechadinho em si próprio, ou como, assim, como nós somos, né? Todos nós temos nossas intimidades. Você não conversa com qualquer um. Não, né? Por exemplo, eu posto uma mensagem, aí espero alguém me responder. Mando uma mensagem para a Márcia, ele não me responde. Ou para a Juliana, ou para o Eduardo, ou o que seja, né? Ou então publico para anônimo, né? Lá no Facebook, lá no grupo do WhatsApp, faço publicação para anônimo. Mas eu espero um retorno. A gente espera um comentário, né? A gente, quando entrega alguma coisa, espera um retorno. Então, o Freud vai demonstrar o tempo todo muita ansiedade, assim, porque ele entrega material mais íntimo um pouco, tá? Que é um pouco assim, a aspereza dele, né, com relação às coisas da realidade. O incômodo que ele tem com a situação do mundo, né, do ser humano, a preocupação que ele tem com o próximo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. A gente sempre se preocupa com o próximo, né? Você quer queira, quer não, você vê um parente seu alcoólatra, né? Por exemplo, você vê um parente seu envolvido com droga, ou sem se aproveitar melhor na vida, né? É muito em função disso que o Freud vai escrever, tá? Então ele fala aqui, no livro aqui que ele chama de Lichtenberg, ele vai tirar alguns extratos que ele diz que não são muito poéticos, né? Que não foi ele que fez, pelo menos. E diz, em vez de escrever sobre outras coisas que vão te deixar indiferente ou copiar, né? Te copio, que é um estudante, né? Imagina você estudante, meu filho lá com 18 anos estudando, né? Pai, o que eu vou estudar? Então ele tira utensílios que vão ser leiloados. Primeiro, um cochilo sem folha, né? Um colecionador, né? Que não tem folha nenhuma. O que falta, onde agarrar ainda por cima. Um objeto velho, né? Vai ser leiloado. Uma cuchara, eu nem olhei aqui os espanhóis, terei que olhar um por um, né? Porque são instrumentos, utensílios que em espanhol a gente não conhece de imediato, né? Um relógio de sol de repetição prateado. O mesmo que toca canções. Uma caixa cheia de finos e minúsculos cartuchos cheios de pólvora para fazer explodir as moelas com cáries. Quinquilharias, né? Velharias que devem ter valor, né? Para ser leiloado de algum defunto, né? Algum burguês, alguém rico que faleceu, pode ser, né? Uma cadeira, né? Uma chaise per se, seguramente quer dizer PC. PC, quer dizer, furado, então, né? Uma cadeira furada, quando se toma assento corretamente, se escuta um toque de honra com tambores e trombetas. Parece piada, uma cadeira que
Mas ele parece estar aludindo a uma cadeira de um príncipe, né? Que tem um furo, mas quando você senta nela, você se sente rei, toca tambores e trombetas. Que soa por toda a casa, um móvel para um grande senhor, tá? Então tem uma cadeira especial lá que foi de Napoleão. Quando estivemos passeando lá em Utrecht, a gente foi visitar a casa de Karl Marx e tem a cadeira onde ele sentava, tá? Essas coisas assim, os móveis das celebridades, né? Uma grande coleção de originais de porcelana, em parte de cores muito bonitas. Os dois últimos artigos podem provar-se detrás de um biombo. Então, você pode ir na casa, quer testar, vai lá atrás vestir, né? De um biombo também, de uma habitação vizinha, uma hora antes do leilão. Uma cama para percorrer com ela a habitação pela noite. E como é essa que você consegue percorrer a habitação, hein? Uma magnífica cama imperial. Em Lasque, 3 grandes vizires morreram de peste. Tá? Camas imperiais, que o vizir morreu numa doença. Tá, leilão também. Uma excelente coleção de instrumentos para cristianizar aos judeus. Em sua maioria são de aço, né? Ácero polido, e as correias de marroquim roxo, vermelho. Especialmente o instrumento de bater, né? O látego, é uma obra mestra da fabricação inglesa de correias. Para converter em cristão, tem um instrumento de punir. Boa noite, Cledimar. Então, para converter um cristão, coleção de instrumentos para cristianizar os judeus. Os judios, que chamam aqui, não sei se será que é só judios? Gentios é que seriam os índios, né? Os judeus. Para cristianizar os judeus, teria, então, os instrumentos, né, para poder torturar, né? Um látego é uma obra mestra de fabricação inglesa que usa correias. Uma garrafa com água que é do Yellow, desfecho, de 1740, ainda tinha sido na rua da Pentecostes. Então, é um antiquário, né? Espécie de antiquário, um leilão de antiquário, né? Um catálogo astronômico, um barômetro, um equipamento completo de luto composto de diversos utensílios para casas nobres. Um conjunto de vestidos para um menino com 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços. Bom, cada coisa, né? Então aqui deu curiosidade ao Freud, citado o livro do Lichtenberg aqui, né? Que ele lia no 2º grau, né? Tirar do livro do Lichtenberg e citar aqui, para quem tem curiosidade, não vou ler mais a carta, né? O que está citando tem mais coisas, um conjunto de vestidos que vai, ó. Uma peça muito estranha, realmente, uma pequena máquina fabricada com arte indescritível para explicar o concubinium, quer dizer conubium ou commercium, animal e corporis. O cilindro, imagina, você entra para o 2º grau para preparar para a universidade, você quer fazer medicina, tem que aprender trigonometria, tem que aprender binômio de Newton, né? Tem que ler essas coisas. Um pouco nisso que o Freud está falando, né? Vou dar um... Freud está escrevendo em 1874, né? Agora, em 1970, 100 anos depois, Michel Foucault publicou As Palavras e as Coisas. Para você ver como é que é o drama humano, né? O livro As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, ele começa da seguinte maneira. O início, né? A primeira linha.
Este livro nasceu de um texto de Borges, do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento nosso, do nosso pensamento, né? Do pensamento, mas do nosso, porque o livro não é daqui, né? Do nosso, daquele que tem nossa idade e nossa geografia. Então, o Foucault está sempre envolvido com a história, né? E quem leu a História da Loucura, ou quem teve a oportunidade de conhecer o livro, a tese de doutorado dele, de 1962, ele está relacionado sempre com cartografia, idade e história humana, né? Daquele que tem nossa idade e nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do outro, que é a questão dele, né? Devido ao problema da homossexualidade, o Foucault também tinha uma dificuldade, assim, com relação a quem sou eu, quem é o outro, quem me julga, né? Esse texto cita uma certa enciclopédia chinesa, texto de Borges, né? Onde está escrito que os animais se dividem em A, pertencentes ao imperador. Tá? Os que são do imperador já têm, então, são animais diferentes, né? B, animais embalsamados. C, animais domesticados. D, leitões. E, sereias. F, fabulosos. G, cães em liberdade. H, incluídos na presente classificação. I, que se agitam como loucos. J, inumeráveis. K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L, etc. M, que acabam de quebrar a bilha. N, que de longe parecem moscas. Isso aqui é uma citação que o Foucault tirou do livro de Borges, onde tem uma classificação, então, de uma outra geografia, né? Uma outra cultura, uma outra antropologia, outros hábitos. Me interessou isso porque lá no início, né, nós estamos lendo aqui no Freud, como o rapaz, de 18 anos, está num livro, né, que ele vai citar, e de que se ocupa o homem, né? E a gente sabe que o Freud, dentro da medicina, inventou uma profissão nova, né? De que ele se ocupou? A angústia era tanta com relação à realidade que ele acabou trazendo para dentro da medicina uma ciência nova, que ele chama, né? Uma psicologia. Não é ciência, mas é uma forma de escutar e acolher, né? Então, aquela carta que nós lemos, onde ele bota o material que estava em leilão, é uma carta de 6 de dezembro. Aqui é 11 de dezembro. Se alguém perguntar, mas por que a leitura dessas cartas? Nós já explicamos, né? Vamos repetir para quem está chegando novo, assim. Quando a gente vê algo pronto, a gente não sabe de onde veio, né? E passa a usar aquilo que está pronto como se fosse uma receita de bolo, uma fórmula que já é dada como correta, né? Sei lá o quê. Aqueles conceitos. E de ego, superego, só se fala isso agora, né? Todo mundo fala essas mesmas palavras. Ah, sim, eu sei psicanálise. É aí de ego, superego, né? O narcisismo, é também o masoquismo, É, Freud na psicanálise estava se acolhendo a si mesmo. É boa frase essa, tá vendo? Um acolhimento, autoacolhimento, né? Ele queria alguém para confidenciar. Então, nesse momento, boa noite, Mary, bem-vinda. Nesse momento, então, que ele estava, vamos dizer assim, caminhando num território onde nem ele mesmo sabia previamente o que ele faria no futuro. Tá? O Freud, pré-Freud, pré-psicanalítico. Né? 5 dias depois, 11 de dezembro, ele escreveu: Caro amigo, esperemos que já não te dominem os tristes pensamentos do estilo em Thaler, que deixaram sua goela marca na última carta. Que esta melancolia que me olhava com olhos, com olhinhos, né, olhitos, cor de gamo, desde tuas carinhosas linhas, só haja sido um estado de ânimo passageiro em ti. Deve ter recebido do amigo uma carta muito melancólica, né?
Ao menos agora não estaria em condições de vir em segundo lugar, de vir depois, né, secundar-te, né, vir depois de você, melhor que você, e de cantar a segunda voz nos lamentos de Jeremias. Secundar você, né? Hasta onde sei a razão de meu bom humor, te lhe explicarei de bom grado. Então, a carta do Eduardo pegou o Freud de bom humor, por sorte, né? Um de melancólico e outro de bom humor, sorridente. Mas ainda assim devo agradecer ao seu ânimo triste que me haja permitido voltar a escutar palavras tão cordiais como somente muito poucas vezes a escutei de sua boca em Viena. Nas confidências, você tem alguém que te acolhe, né? Porque não é mais fácil dar expressão a nossos sentimentos em ações do que em palavras. Né? É para nós mais fácil você agir do que falar, né? Engraçado, Márcio, que aqui já vem todo o narcisismo, tá vendo? Ah, não fica perguntando essas coisas, né? E falar incomoda, né? Aqui já tem toda a questão da imagem, hein? Fala, pode falar. Ah, quem quiser falar, Ana Paula, fica à vontade. Eu estou ouvindo, é isso mesmo. É o Eduardo que se menciona. Bom, se alguém tiver vontade, para poder ver, teria que apertar a mãozinha. Ou então pode entrar falando, tá? Não, na realidade, o que é que eu escrevi ali? Eu escrevi ali que Freud fez o caminho fez Freud, ou os dois se fizeram. Porque naquele contexto histórico, tinha uma série de informações e uma transformações, como sempre tem. Mas naquele contexto nós não tínhamos internet, os códigos não eram numéricos, né? Foi a carta em espanhol. Daí veio essas questões, né? Para tentar ir para aquele cenário na época. É. Uma coisa é certa, né, Eduardo? A angústia não é novidade para ninguém. Existia nos gregos, Cristo, né? Jesus Cristo muito angustiado com a situação humana lá né? Dos hebreus, dos judeus. E, quer dizer, a história humana, né? O homem, desde que ele sabe que vai morrer, já está angustiado, né? Sobre de Hermes Trismegistus. Na verdade, em relação à leitura das cartas, eu posso estar muito enganada, porque eu estou bem leiga, né, aqui nesse momento, porque acabei de entrar no grupo, né, então ainda tem muita coisa para conseguir acompanhar vocês. Mas, assim, em relação ao que você está falando, Adel, não sei se é esse o objetivo, se eu compreendi bem, você está querendo analisar a personalidade do Freud com as cartas fora do contexto histórico. Não é isso? Porque você falou assim, a gente vai se ater às cartas, ao que está escrito. E não né? Porque o que está escrito mostra os sentimentos dele e mostra a personalidade do Freud e mostra a visão dele puramente ali do Freud, fora de qualquer contexto, né? E aí você pega essas sacadas aí, igual você falou, olha, tá vendo uma característica de um narcisismo. Não sei se é isso. Não, a questão aqui é assim, como ele fala aqui, né? Não é mais fácil dar expressão aos sentimentos em ações do que em palavras? Porque é assim também, Ana Paula, mesmo que você vá ao psicanalista, ao padre, confessar seus crimes, né? As coisas que você faz errado, ou que eu faço, vamos falar eu, né? Se eu vou falar, eu não tenho coragem de entregar o ouro todo, né? Tá? Tem muita coisa que o Freud pretendeu tirar do paciente em estado de hipnótico, né? Porque em hipnose ele falaria as coisas que ele jamais diria. Mas tem outras maneiras da gente chegar ao que o paciente não diz nunca. É como? É ir lá ler o que ele escreve para uma amiga ou para alguém. Então, você fala essas coisas, mas você nunca me falou que no consultório. Tá, então, essas coisas que você não fala no consultório, mas você fala para uma amiga, eu falo tudo no consultório. Aí começa uma conversa, né? Que a gente não vai entrar nisso.
né? Porque tem gente que, quando você fala assim, você não fala tudo, aí eu falo, eu pago caro para falar. Para que eu vou lá se não vou falar? Aí a gente começa um bate-boca, que não é por aí. A gente sabe que a gente fala seletivamente. Você fala seletivamente. Para uma pessoa você fala umas coisas, para outra você fala outras. Isso. Tá? Então, é nesse sentido que é o narcisismo. Você fica escolhendo, né? O que vai dizer. Por que é narcisismo? Porque ataca a imagem, né? De volta. Você falou isso? Jamais esperava uma coisa dessa de você. Isso é narcisismo. Isso é uma vergonha de dizer, né? A vergonha de falar, e que é o problema, então, do ser humano, né? Eu estou indo longe demais, assim, mas eu estou só aqui apontando assim, como que o Freud já tinha na mão esse conceito, porque todos nós temos, né? É incrível que o narcisismo, todos nós temos na ideia na mente, só que você não, como é um conceito que é igual um óculos assim na cara, a gente nem vê que precisa dele para ler. Quando você tem um dado assim muito à mão, você toma até um choque quando descobre aquilo ali. Em torno disso que o Freud foi tomar esse choque lá em 1914. Tá? E aí ele mudou a psicanálise toda, né? Que ele vai descobrir em 1914 assim, não é o paciente contra a sociedade, é o paciente com uma dificuldade interna consigo mesmo, né? Então, ele foi forçado a enxergar o narcisismo pela relação com Jung, né? Então ele fala, não é mais fácil dar nossas expressões a nossos sentimentos em ações do que em palavras. É mais fácil, né? É mais fácil você ir fazendo do que falando, né? E sentimos vergonha, ó, uma vergonha aqui, de pronunciar uma palavra que nos expresse, incluso uma tão inocente como caro amigo. Aqui está zombando, né? Tá fazendo humor aqui, né? Quer dizer, falar caro amigo é fácil, né? Não é tão difícil. Frente àquele que já desde algum tempo é destinatário de nosso afeto. Talvez seja mais fácil escrever as palavras. E como resulta que faz bem ler palavras calorosas de amizade, não deveria haver dos amigos que não estivessem separados durante um breve tempo. Bom, então, quer dizer, palavras calorosas você vai dizer, mas ao mesmo tempo também não diz, né? Por certo, só um breve tempo, né? Se permanecesses ausente mais de 2 semestres, esta carência que você insinua, também a sentiria eu como muito dura. Também é assim, se você ficar longe de um amigo seu depois de 2 semestres, como falou aqui, né? Você quebra um gelo, cria um gelo, né? Tem aquele calor do envolvimento que depois de um ano, né? Você revê um colega depois de um ano, você já esfriou bastante, né? Tem a relação aquecida quando está permanentemente perto, né? As relações precisam ser cultivadas, né? Não é só com amigo, né? Mas existe tem um problema, né? Porque nós temos a questão da maturidade em sociedade. E aí, né? Porque, assim, compreendo, né? Todos nós, compreendo sua fala, precisa ser seletivo, né? Nós somos seletivos, e aí por isso que a questão do narcisismo está muito presente em todos nós. É porque não vai ser transparente todo, né? Todo transparente, rasgado, aberto. Né? Tem a parte né? Tem a parte da crítica, ok. Aí tem a outra parte que ele se torna necessário, olhando por essa direção, porque se você o tempo todo, você nega ele, você foge dele, você tem muita consciência sobre ele, você se torna uma pessoa imatura perante a sociedade, né? É o que mais se quer, né? É o que mais eu até falei, hoje eu até coloquei um comentário lá no seu, como é que fala? A suposta maturidade, né? Aquela maturidade que, na verdade, não é maturidade, mas você precisa dela ali, porque senão você não sobrevive num contexto social. Aí cada um vai pagar a sua conta, Ana Paula, cada um paga a sua conta, né? Não tem como generalizar, não, é individual, né? O que eu vou arriscar dizer ou fazer ou não, o preço quem vai pagar sou eu e ninguém vai pagar por mim, né? Então,
Então, continuando aqui, vamos ver. Então, ele fala que depois de um ano, né, de 2 semestres, esfria, porque o Freud vai sempre cobrar permanentemente, assim, eu estou precisando falar, né? Eu mandei uma carta, você não respondeu. Ele precisa sempre abrir um pouco a intimidade dele, porque ele fica muito angustiado se ele só ficar conversando abobrinha. Tá? A minha filha um dia chegou assim, pai, os homens são bobos, né? Um churrasco, eles ficam assim, vai uma carninha aí, vai uma cervejinha, só fala superficialidades. É difícil a pessoa ter um conteúdo, né, acima da... E o Flamengo ontem, como é que foi? Você viu lá, 2-0, pô, que golaço do Gabigol. É só uma conversa vazia o tempo todo, aí a minha filha chega, pai, os homens são bobos, né? Eu falei, tem que ser bobo, né? Fingir de otário, assim, ficar ali fingindo que não vê nada, né, também. Precisa ser isso, né? A hipocrisia é necessária, né? Mas vou em frente. Faz parte da convivência social ser hipócrita, né? Não ficar apontando o dedo toda hora. Vamos falar ao contrário, né? Não, tem um nome mais bonito para hipocrisia hoje. Chama diplomacia. É politicamente correto, o tempo todo ficar agradando, né? Bom. Chama diplomacia. Muito dura, né? Aí fala assim, tem razão em que nenhuma correspondência poderia substituir jamais a comunicação oral. Nunca, né? Ele só está escrevendo porque justamente o amigo está longe. Mas uma carta, precisamente pelo muito que deve substituir da linguagem, né, adquire um valor dobro ou triplo, tá? Dado que eu não posso falar, eu vou escrever. E ela tem um conteúdo muito maior do que o oral. Também porque o oral esvazia logo, né? Você pode falar, aqui tem que concentrar muito o que vai dizer, né? Escolher as palavras, né? O vazio, né, que tua partida deixou em mim, no meu trato social, permaneceu sem ser preenchido, tá vendo? Uma frase forte, né? O vazio, né, que a sua partida deixou em mim, na relação com a sociedade, que é um homem fechado, Freud, né? Um homem fechado, assim, estuda, vai com aqueles para lá e para cá, como a gente vê os nossos filhos também, né? Vai e volta para a escola. Pouco abre a intimidade, né? E se abrir muito, você fala assim, não, nada disso, meu filho, vai estudar. Para com essa agonia. Agora, Adelmo, Fala, Juliana. essa informação aí ele parece que completa a sociedade com o amigo, né? E aí você pega as cartas com Jung e ele faz com que Jung traga a sociedade para ele, né? Já que ele tem essa parte mais introspectiva. É interessante você falar isso, quer dizer, ele também é muito esperto, né? Ele usa um pouco Jung para mobilizar e ficar ele protegido. Quem vai expor e levar pancada é o Jung, né? Interessante você falar assim, quer dizer, quem traz a sociedade ao Freud é o Jung, ao mesmo tempo que quem se expõe, né, como a gente leu naquele congresso pela primeira vez em 1907, em setembro, né, o Jung foi chamado, ele falou assim, vou rascunhar alguma coisa aqui, correndo, Freud, vou lá correndo falar da sua descoberta pela primeira vez, né, os médicos, manda o Freud vir aqui falar alguma coisa. Aí, quem foi preparar um rascunho e foi lá correndo falar alguma coisa foi Jung. Sempre. E no congresso seguinte, nós já vimos que tinha 48 somente interessados na psicanálise, né? Trazidos pelo Jung também, né? Aí também tinha um pouco do Freud já. Mas o Freud vai querer descobrir nessa angústia toda o que é que impede o homem de falar, né? Tem a repressão, não tem a repressão, o recalque, né? Aí tem os conceitos da psicanálise. Estão todos aqui dentro. O recalque, a repressão, o medo de dizer, tem que ficar contornando. Aí diz aqui que tem um amigo que deixou um vazio enorme, porque ele não pode botar para fora o que ele queria, né? O vazio de tua partida deixou em mim, minha relação social permaneceu sem preencher. Tampouco procurei encontrar nada, né, que pudesse preenchê-lo, né? Eu também não saí procurando outra coisa para preencher. Já tinha essa intimidade com o Eduardo, né? Até você encontrar um outro amigo que conhece a sua história, né? Não saberia reunir nenhuma docena de amizades, em câmbio, se há várias dozenas de inimigos,
e de todos os tipos. Então, também, assim, você tem que ter muito cuidado com quem confidencia, né? Só o trato com o Vale, né, ele aqui, o Vale, voltou, então ele tem um outro amigo, né, chamado Vale, né, tornou-se mais cordial, em substituição ao Eduardo, né? Porque me ha feito simpático com sua ingenuidade idealista, e com Pané tem um vivo intercâmbio de ideias, favorecido pela igualdade de nossos estudos. É assim, tá vendo como é seletivo? O vazio só se preenche com o Eduardo, né? Mas tem alguns que falam algumas coisas também. Então, há uma seletividade no que eu posso dizer e no que eu posso ser escolhido no que eu digo. E com o Pané eu tenho um vivo intercâmbio de ideias, né? Favorecido pela igualdade de nossos estudos. E aí, Pané, vamos estudar o que hoje? Geografia? É, geografia. Então, o tipo do estudo facilita a proximidade. Mas o Pané é um homem amável, né? Por mais que seja um homem amável, está embriagado de sua própria perfeição, que dificilmente se ocorre buscar o complemento no amigo. Tá vendo que frase linda? O Pané está embriagado da sua própria perfeição e dificilmente ocorre a ele buscar um complemento. Tem que ter um furo interno, né? Você tem que ter uma angústia para buscar um complemento, tá vendo? O Pané é tão repleto de si próprio, né? Ele se basta a si mesmo, tá? Não tem, né? Não precisa de confidenciar nada, não tem insegurança nenhuma, né? Não tem medo de nada. Fala, Jairo. É esse ponto. Boa noite, Adel. Um prazer a todos que estão aí. Eu achei interessante porque o Freud está sempre procurando uma confirmação. Né? Esse colega aí parece que, apesar de ele dizer que é uma pessoa muito boa, de bom trato, mas se não der atenção para ele, parece que ele dá uma alfinetada, digamos assim, né? Então parece que ele quer ser correspondido o tempo todo, né? Como se tivesse uma carência ali que todos nós tem, não é? Mas Freud valoriza, é uma coisa muito importante, porque eu não conhecia esse lado afetivo de Freud, não fosse essas cartas aí, esse lado, né, eu achava que ele era muito seco, porque a psicanálise é vista como algo muito seco, que o psicanalista não se envolve com o paciente, que é muito, mas eu estou vendo um Freud mais humano, assim, sabe, muito afetivo, né, e necessitado de amigo, era só isso. Obrigado pelo comentário, Jairo. Jairo tem uma formação extensa aí né? Se quiser se apresentar, fica à vontade. Eu evito comentar o que me comenta no privado. Na verdade, eu gostaria de participar mais, mas eu sou padre, né? E já estudo psicanálise, eu fiz psicologia e agora estou estudando psicanálise, né? E devido ao corre-corre das noites, tem muitas reuniões, eu não estou podendo participar mais hoje, ainda bem que deu certo. Então, eu tenho filosofia, né, teologia e agora psicologia. Porém, a psicologia, terminei e entrei numa formação de psicanálise que é infinita, né? Eterna. Então, é muito bom poder encontrar o grupo de vocês aqui para poder trocar ideias. Vantagem, né? Os teólogos têm uma vantagem, assim, são obrigados a estudar muito, né? Quando é formado em teologia, tem que estudar bastante, né? Então, geralmente, e devora livro, né? Então, tem uma vantagem enorme que a erudição é importante também, o conhecimento, né? Mas o Freud, com relação ao cuidado que ele tem da frieza e no acolhimento e conceitual, a gente teve uma discussão aqui ontem no outro grupo que está estudando mais o Jung, né? Me chamaram para ontem, eu entrei nesse grupo rapidamente, fiquei um pouco. Assim, a intimidade também gera uma carência, como diz aqui, o vazio, né? E a necessidade do suporte que um psicanalista muito emotivo, assim, que dava abraço, chorava junto com o paciente, querendo fortalecer o ego do paciente, do doente, que é o Sandor Ferenczi, ele acabou levando para né, fazer relações sexuais com a Gisela Pazdo, né, em 1911. Esse capítulo tem até no livro, né, do narcisismo aí que nós publicamos. É um caso clínico que nunca foi publicado e que fica nas cartas do Freud com Ferenczi. Apenas nas cartas, são 3 volumes de cartas, né? 1.500 páginas.
E ali tem o caso clínico, que não aparece em lugar nenhum, ninguém estuda ele, é um livro em inglês. E o caso clínico que tem ali é do Ferenczi, com o Freud, com as pacientes do Ferenczi. Então, a dona Gisela Palos vê a filha também muito deprimida, não conseguia nada, tinha um defeito físico na face devido a um dente. Ela resolveu levar a filha também para fazer análise com o Ferenczi. Ferenczi, muito apaixonado, né, muito humano demais, aquele homem quente, assim, caloroso, né, também começou a namorar com a filha, para valorizar a mulher, né? E o Ferenczi ia casar com a Elma, chama Elma, a filha da Gisela Palos. Só que o Ferenczi parece meio doido, porque ele não sabia distinguir mais o que era o amor. E ele morava lá em Bulgária, na Budapeste. Aí mandou a Elma fazer tratamento com Freud. Freud, atende assim, a essa moça aqui, com 22 anos, a Elma, faz análise dela para saber se o que ela sente por mim é amor genuíno, né? Ou é uma confusão médica. Lá em 1911, 1912, tá vendo que loucura, Jário? Que era então, o Freud era muito frio nesse ponto. Ele falou assim: eu não ponho a mão no paciente nunca, né? Pode tirar a calcinha, pode ser ginecologista, mas é um objeto de trabalho, não é minha namorada. Quer dizer, tem uma confusão quando entra na intimidade, e o Freud sempre separou muito. O Freud foi fazer a análise da Elma, minha querida, na psicanálise não é lugar de namorar, não. Você tem algum problema psicológico para arrumar um namorado. Diferente. Se você está namorando com um analista, está acontecendo algum erro. Você não pode ir ao médico para namorar com o médico, não. Foi orientando, não é desse jeito grosseiro, né? Ele foi tratando ali. Quando ela voltou para a Bulgária, esfriou completamente com o Ferenczi, ele ficou aborrecido com o Freud. Ô, Freud, você foi conscientizar a moça, em vez de ver se era amor genuíno, quer dizer, era o início da psicanálise, onde eles não sabiam discernir. Aí, Jairo, você vai ler depois o seguinte: eu já estudei, já dei aula dos artigos de Freud, chamado Artigos da Técnica. Eu não sabia que tinha essa origem. Eles são publicados em 1912, chamado Amor de Transferência, Dinâmica da Transferência, Observações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, e parecia que aqueles médicos, nem isso eles sabiam. Então, o Freud publicou artigos ensinando o seguinte: você não pode namorar com o paciente, você só atende de longe, você escuta de costa, para você não ver aquela expressão de dor, não começar a ficar apaixonado pelo doente. Foi bom você lembrar essa parte fria que comenta muito do Freud, porque o Freud, o médico, ele tem que ser mesmo distante, né? Ele tem que ser distante, ele não vai sair do consultório para tomar um cafezinho, para ir para um motel com o paciente, né? Ou na família dele, é tudo separado, né? Mas tem uma origem muito ética no Freud, né? Que nós vamos voltar aqui para não ficar divagando muito, né? Estamos dizendo, nós vamos segurar sempre o texto para evitar muita divagação. Agora, umas informações adicionais é bom dar também, não tem problema não. Então, ele fala que o Pané, né, é muito idealista, e nós estamos aqui no garoto ainda de 18 anos, tá? Tudo que eu falei aqui tem que passar uma borracha, que ninguém sabe disso. Finge que ninguém sabe de nada, nós estamos com 18 anos, Freud lá falando do Pané, né? O amigo dele, então, o Pané, é um homem amável, né? Mas é embriagado de sua própria perfeição, bêbado de si mesmo, né? Dificilmente se ocorre buscar um complemento no amigo. É aquele cara que se basta, não que, Freud, você tem muitos problemas, Freud, vai conversar com outro, eu estou ocupado. Tá? Então, se não estiver embriagado com a própria perfeição, poderá buscar complemento no outro, tá vendo? Você só busca alguém quando você se sente instável, inseguro e precisando, né? Não é bem carência, mas é uma confirmação, como disse o Jairo, né? Você precisa ver assim, vamos por aqui, gente? Vamos. Eu estou perdido também, tá? Então tem que ter um buraco, né, para buscar o complemento. Por isso, quando volta, né, encontrará em mim nada que há cambiado em relação contigo. Claro, né? Se você não tem nenhum furo, nenhuma carência, você não muda nada, é sempre o mesmo, né? Me alegro de todo o coração que solte as rendas da chamada virtude e comece a ser teu próprio amo.
Então, a virtude dele é ser ele, né, amo dele mesmo. Porque sei que este governo não será violento. A violência vem sempre quando tem alguém, né, de fora, né? Se você governar a si mesmo, não vai exercer nenhuma autoviolência, né? Mas se quer conhecer a minha opinião sobre o assunto das faixas e dos gorros, né? Os gorros de alguma, acho que são faixas, né? Em esta. Se pode evitá-lo, faz-lo. Se não, entra, pois, em uma ali em Leipzig, pero aqui em Viena, onde os colores pertencem a moços arrogantes que emborracham, e palavreiam, e incubam desatinos políticos. Aqui está falando do Grêmio, né? Participações políticas, onde tem, então, movimentos, né? Aqui faz um favor a teus amigos e segue sendo um companheiro honrado. Se é que, então, algum pode ser, porque um gorro de cor. Bom, os gorros falou lá em cima, né? Os grêmios escolares, né? Tá vendo? Quer dizer, a conversa aqui descamba para a política estudantil, né? O Freud não tem nenhum interesse nessa área, tá? Tem algum microfone aberto? O Freud, pelo jeito, não tem nenhum interesse nessa área de política estudantil. Aqui tinha posto uma observação: a dificuldade de dizer está na raiz do narcisismo. O Freud depois distanciou-se de sua própria origem, foi investigar a etiologia sexual das neuroses, quando essa etiologia está na dificuldade de dizer que é o narcisismo. Tá vendo que interessante? Essa observação aqui é útil lá em 1914, só botei aqui para lembrar, né? Ele já tinha nele, então, a percepção da dificuldade humana de externar os sentimentos. A angústia pela condição humana se manifestando na juventude do futuro criador da psicanálise. Uma análise psicológica é impossível, é, porém, possível escrever sobre análise, né? Você vai escrevendo que vai diluindo, né? Comentários que eu fui pondo na carta. Aí vai, né? Enquanto o meu bom humor, né? Está de bom humor, tinha dito. Este tem 3 causas. E desconheço as 2 primeiras. Nem sei por que estou de bom humor, as 2 primeiras, mas vou te falar da terceira. Eu sei qual é a terceira causa do meu bom humor. Meio zombador, tá vendo? Está sempre que zombando um pouco, né? Boa noite, Freud. A terceira. Esta é que estou bastante contente porque posso passar o tempo de uma maneira que não é das piores, ainda que pudesse ser muito melhor. Tem uma intermediária, né? Nem melhor nem pior. Tem essa, uma boa solução. Quero dizer, dedicar-me às ciências, ainda que não a uma maneira correta. Se for algo mais trabalhador, poderia sentir-me um homem contente. A isso se acrescenta uma boa perspectiva, a de poder aumentar cada mês minha pequena e preciosa biblioteca. Chegou um livro novo aqui, por exemplo, né? Aí eu fiquei todo satisfeito. Então você vai aumentando a biblioteca, assim, chegou um livro que é uma novidade. Então a ciência é a terceira causa do bom humor dele, né? O que me dá um gosto imenso, né? Chegou um novo livro. Por isso, conecto este com um comentário sobre a sua estranha negativa de aceitar, no dia 27 de dezembro deste ano, um livro como um presente meu. Em princípio, não posso negar que exista um artigo da Academia Espanhola, uma Academia Espanhola que são somente eles dois, deve ter um regimento, né, um artigo, que proíbe dar presentes com motivo de aniversário. Mas os historiadores da Academia Espanhola, né, academia gigante, que tem somente 2 pessoas, entram em acordo do dito artigo, que o artigo foi violado, não tem muito, por um membro, atualmente residente em Leipzig. E os lógicos e juristas, ele fala essa linguagem porque o Eduardo é do direito, tá? Lógicos e juristas deduzem disto e declaram como ratificado que há mencionado um artigo tampouco segue sendo um artigo vinculante, é a linguagem do direito, né? Então tem uma zombaria enorme no meio da conversa, né? Uma maneira assim de fazer humor, xiste, né?
Quando Freud vai publicar em 1905 o livro do Xiste e suas relações com o inconsciente, né, que é você falar de modo humorístico, né, ele já vinha usando o Xiste, tá vendo? Ele vem usando já o humor, né, porque está brincando aqui, né, que não tem academia nenhuma, né, são dois estudantes que falam a linguagem estranha, que ninguém entende, é uma linguagem codificada. Ele diz que o livro, o terceiro motivo que faz ele ter bom humor, é o mesmo que ele vai dar presente de aniversário e que não se deve dar presente de aniversário como livro, né? Quer dizer, você dá de presente de aniversário um livro, é como quem diz, dá uma obrigação para estudar, né? Não é um bom presente. Por outra parte, na Academia Espanhola se opina, né? Tem uma opinião que aquilo que se faz, que haja sido convenido, né? Já está conveniado, já foi combinado há muito tempo. Em determinadas circunstâncias também pode ser arrebentado, né? Pode ser superado, especialmente quando os tempos e as circunstâncias já não foram os mesmos. Os mesmos, né? Os tempos mudaram, então. Eles vão fingindo que eles mesmos quebrando as regras. Ademais, consideram que o artigo em questão, que proíbe dar um livro de presente, né? É de tal índole que não tem nenhuma relação com os fundamentos da Academia Espanhola e que o destino e a caducidade está mais que nitidamente gravado em sua frente. Em resumo, meu ultimato é o seguinte: deve decidir-me, deve dizer-me, né, vai me dizer se quer indicar-me o livro determinado que logo te sirva e que, ao mesmo tempo, fala, Jairo. Levantou a mão? Pode falar. Não, tranquilo. Eu vou só tirar a mãozinha aqui. Eu esqueci de apagar. Tá. Então ele diz aqui, Eu quero que vai fazer uma... aproveitar para mal do... Desculpe o atraso aí, eu não sabia que ia ser mais cedo hoje. Uhum. Bom, alívio cômico. Depende do livro, né? Que a gente ganha de presente. Porque já pensou se você ganha aquelas bibliazinhas azulzinhas, pequenininhas? Depende do livro, né? Aí é sacanagem, né? Aqui ele estava fazendo uma piada aqui, Freud. Vê que, Rodrigo, a brincadeira que vai fazer. Em resumo, meu ultimato, ele vai dar um ultimato, né? Você me diz, né? Se quer indicar, você quer me dizer o livro que eu vou te dar? Ele vai fazer uma zombaria aqui, o Freud, né? O Freud já mostra sinais de que vai ser um grande analista nessa jogadinha aqui, tá, Márcia? Observa bem, Márcia. Em vez de eu te dar o livro, você me fala o livro que você quer que eu te dê. Quer dizer, justamente um analista faz isso, né? Você nunca diz as coisas, você fala, Ronan. Agradando, né? Está agradando o paciente. Geralmente eu faço isso quando alguém, quando eu começando a conhecer, ou até pessoas que querem dar presente, eu falo assim, me dê livros. Eu até dou referência bibliográfica de livros que eu já estou interessado. Então, simplesmente, eu só falo só o que eu quero. Interessante, eu faço assim também, Ronan. Também é interessante, tá vendo? Quer dizer, você age como analista, né? Você não dá o bizu pro paciente, você fala assim, você que vai me dizer o que você quer, né, cara? Ele fala assim, deve dizer-me, né, se quer indicar o livro determinado que logo te sirva e que, ao mesmo tempo, seja um digno presente. Ou se quer exponer-te ao perigo, né? Vai se expor ao perigo de receber um livro com o que não conta, né? E que te chegue por correio. Pô, essa merda aqui, Freud. Por correio, anônimo e sem dedicatória. O que você prefere? Não pode evitar esse destino quase seguro, né? Quer dizer, aqui está jogando, então, com o caiporismo, né? Deus da sorte, né? Porque se ele for dar um livro surpresa, né? Se ele for dar... O Freud for dar um livro que ele quiser dar, que acho que deve... Também você quer dar um livro, né? Você quer dar um livro ao seu amigo? Porque, eu gostaria que você lesse esse livro, eu achei muito interessante. Então, ele fala aqui, tem um jogo aqui, né? Inevitável. É quase seguro, né? É inevitavelmente quase seguro. Que a pessoa, né, que você vai desagradar se você não perguntar, né? Mas ele fala assim, também não posso evitar um destino quase seguro, né? Inevitável, assim, de que eu te dê alguma coisa que você
pode gostar ou não, né? É o risco, né? Enquanto porque o Lacan modifica o Freud na psicanálise, que o Freud era muito pedagógico, né? Instrutivo, assim, tentava ensinar o paciente. O Lacan não, é tudo pelo contrário. Não se deve dizer nada e, ao contrário, deve dar um corte, né? Então, entra muito do elemento de destino, né? Assim, você manda assim mesmo, dá o que o outro não vai querer, força ele a ficar insatisfeito, ele vai ter que dizer que não gostou, senão... Não, a vida humana é isso, né? Você não sabe o que é o certo nunca, né? É um risco total, o tempo todo. Então, ele dá o livro, assim, eu vou arriscar dar um livro, se você não gostar, joga fora, tá? Não fique assim lendo porque amigo deu, não. E nem forçando a barra para dizer que gostou. Freud, eu gostei, mas na verdade eu não gostei nada. Vamos para frente, né? Enquanto as minhas fontes de ouro, né? Enquanto as minhas fontes, de onde eu tiro meu ouro? Já sabe que a maior livraria de Viena, essa aqui, né? Braun Müller, está à minha disposição incondicional. Onde tem a mina de ouro, onde ele vai lá e pega os livros dele. Já que te remete tantas vezes aos estatutos, né, da Academia Espanhola, eu não sei por que usa tanta zombaria com essa Academia Espanhola, assim, estatuto de uma academia aqui. Que coisa, né? Acho que é coisa de adolescente, né, Adel? Será? Juliana, a Juliana é assim meio... Tem um áudio aberto. A Juliana, eu acho que o seu áudio está aberto. O Juliano está acompanhando? Por que ele tem esse estatuto miserável aqui o tempo todo? Já estou ficando incomodado com esse estatuto. Olha só. Tem a questão que mais falou da adolescência, mas também a gente não tem as cartas do Eduardo, né? Parece que é algo que ele que menciona, essas diretrizes aí. Ele parece que está zombando com a diretriz que Eduardo deve mencionar em cartas. Isso já é imaginação. Por ele ser do direito, né? Talvez o texto dele seja mais reto, não sei. Agora você me... Eu já vi, assim, jovens, né? Na época que eu era jovem, tinha um grupo que se organizava para... tinha um nome engraçado, vó não sei o quê, para, por exemplo, para não comprar produto Avon, para não sei o que, sabe? Essas coisas assim, é como se fosse uma rebeldia, né? E ali era, né, uma busca, né, nessa angústia que ele estava, né? E acho que ele fez essa coisa assim mesmo, Gesialdo, né? Deu um nome àquilo, né? Esse chamado, Márcia, que já está começando a me incomodar, agora eu pedi um socorro aqui a Juliana, ela trouxe um comentário dela aqui. Esse chamado permanente, né? Vamos seguir os estatutos, gente. Quando você vai no DA, diretor acadêmico, ou lá no síndico, né? Ou nos grupos, né? No nosso grupo, basta ver nossos grupos de WhatsApp. Adelmo, você como administrador tem que dizer o que pode ser dito. Fica um controle. Me dá a impressão que o Freud aqui, eles vão obedecer os estatutos, tá bom, Eduardo? Né? Vão ficar fechados aqui entre nós dois, abrindo o jogo e quebrando as regras quando precisar, mas eu sei lá, eu estou chutando, acompanhando aqui a Juliana, assim. Do outro lado tem um jurista, que é o Eduardo, e a Academia Espanhola tem um estatuto que não precisa ter estatuto nenhum, mas tem, né? Vão nos manter... É uma espécie de... Na minha época, eu já fiz parte desse tipo de grupo, a gente chamava de Grêmio Escolar. Isso aí. Aqui em cima falou um pouco antes do Grêmio. Ele chama de... Já falou dos grêmios antes. Então, já que te remete tantas vezes aos estatutos, né? Ficar preso aos estatutos, que é comunicar a intimidade, aqui no caso, né? E fazer algumas quebras de exceções, né? É quase como se fosse o 7 analítico, então, né? Não seria um trabalho ocioso recopilá-los em algum momento, submetê-los a uma nova revisão e aprová-los depois. Parece um regimento interno, ó. Como se essas cartas viessem a ser publicadas, né? Isto é um trabalho essencialmente jurídico. Espero que o assumirá com prazer. Então, eu escolhi isso aqui, fico admirado de ver como é que pode, né? Um certo, sem exagerar, né? Um certo princípio de uma escuderia privada, né? Que troca informações e que tem estatutos. Tuas
perlas estão definitivamente perdidas. Reconcilia-te de uma vez com essa ideia e deixa de dar importância a essas estupidez. Seidel, né, que é um outro elemento aqui, não tem nada de aquele talento que caracteriza aos verdadeiros burros. E vai em frente, né? Só em conversa privada você fala assim de um amigo, né? Só que é torpe e por isso suas perlas são mera chucheria, que sem valor, né? A carpeta ainda não está em minhas mãos. Sua tia não pode encontrá-la. Dei algumas olhadas, né? Joguei os olhos, né, na carta que receberás de parte de minhas irmãs proximamente, né? Dei uma lida nas cartas das minhas irmãs, talvez incluso dentro do curso deste ano, no decorrer desse ano, ainda que já é dezembro, né? Chegou ao final de dezembro. Estão propensas a conceber o assunto com extremo dramatismo. Espero que seja mais clemente e justiceiro. E tem uma série de iniciais da Academia Espanhola. Ó. Aqui é o Cipião, né? O Cipião é o Freud, e o Berganza é o Eduardo. Esses dois nomes, Cipião e Berganza, são dois cachorros lá do Cervantes, do Miguel de Cervantes. Então, são dois cães latindo um para o outro. Freud e Eduardo são dois cachorros latindo, né? O Cipião e o Berganza. O latido deles são os escritos. 20 de dezembro, né? Essa carta aqui está vindo para 14, né? 12, agora é 20. Uma semana depois. Querido amigo, te contesto com tanta pressa, né? Porque a questão pendente de nossas últimas cartas requer uma resolução rápida. Não me tenha por tão ingênuo com coisas jurídicas, como o tens a fazer com o entusiasmo de tua incipiente carreira de direito. O outro amigo inicia no direito, né? O Freud vai estar muito orgulhoso, em 1910, a gente já leu a carta que ele manda para o Eduardo, a carta de 36 anos antes. Lá em 1910, o Freud está chegando aos 60 anos. Ele manda uma carta para o Eduardo, dizendo, Eduardo, eu estou na frente, muito orgulhoso, né? Estou na frente de um movimento de muitos psicólogos, estamos revolucionando o mundo, estamos levando a peste para os Estados Unidos, levamos ano passado a peste, né? Essas pestes psicanalíticas que o Freud introduziu no mundo são as confidências médicas, né? As confidências subjetivas, né? As confidências que se fazia o médico antes de Freud é assim, tira a calcinha, fica nua porque está tendo um problema grave, você vai perder a vida, não tem pudor nenhum aqui. Então, as confidências era somente a nudez física e biológica, né? Tá? Não eram confidências subjetivas. Como é que você ama? Como é que você dá um presente? A subjetividade, que é o terror nosso, né? O pânico da gente, é muito mais difícil do que o corpo físico, né? Dói aonde? No braço. Levanta aí, vamos ter que fazer uma cirurgia, tá? E outra coisa, imobilizar seu braço uma semana. Essa parte física é mole, né? A gente fica até feliz quando descobre que é um problema no coração, no rim. Ah, que bom que não é psicológico. A preferência é que seja no corpo sempre, né? No corpo você toma medicamento, faz uma cirurgia. Agora, e quando é na cabeça? A cirurgia psíquica, né? É o problema. Então, nós estamos lidando aqui numa época em que estava inventando a psicologia e não existia nada. Então, ele fala, tua incipiente carreira no direito. Eduardo, falando entre aspas, né, sem querer ferir ninguém, assim, não se tornou renomado depois, né? Mas o Freud, sim. Em parte, me há entendido mal, em parte ainda, me queda aberta, fica aberta para mim uma instância em lá que pensaste. Mas vou deixar esta questão para posteriores considerações, talvez para uma conversação. Se prefere, pode crer-me também ao pé da letra, né? A confissão literal. Para formular agora minha petição da seguinte maneira. Vamos ver qual é a petição dele.
a lei inútil e irracional de não regalar-se os membros da academia a seus dias natais de aqui adiante seja abolida, né? Abolida, decretada nula, né? Anulada e abolida. Lei inútil e irracional de não dar presente. Quanta formalidade, né? Creio, quanta formalidade, né? Mas você tem que marcar horário para visitar um amigo, não tem? Você não pode bater na porta. Renan, eu vou bater na sua porta daqui a pouco, eu estou muito angustiado, tá? E se puder, você me acolher aí, me dar um vinho, dormir na sua casa, eu não quero ficar sozinho hoje. Quer dizer, tem também um protocolo, né? Tá? Creio que não tenderás muitas reservas. Pelo demais, te advirto que, se tivesses intenções de postergar a decisão com sucessivas objeções até depois do prazo, essa astúcia tipicamente jurídica, demais, né? Não te servirá de nada, já que te enviarei o livro de maneira legal. É derrubar o artigo, de não dar presente. Por que ele faz esse rodeio todo aqui, Juliana? Puta que pariu. Pero que livro? Confesso que, se te interessarás pelos darwinianos, te destinaria um livro de Haeckel, né? Deve ter lido Darwin comentado. Mas, como provavelmente te satisfaz mais um tema histórico e jurídico, decide você mesmo e faz-me saber o nome da sua escolha. Gasto muita tinta para falar essas coisas, né? Que burocracia informal, assim, para... Isto o antes possível. Evidentemente, desejo uma resposta antes de você viaje a Dresden. Se você empreenda antes de 27, te mandarei o livro somente no ano novo, porque aqui já está no dia 20 de dezembro, né? E para Ana, né, que é a irmã dele, seguramente escolherei este ano os quadros biográficos de Gruber. Desgraçadamente, ainda não posso apreciar tuas perlas tanto quanto exige. Por certo que Emmanuel Louvi parece... mandará proximamente uma coleção para... Escreva essa carta com tanta pressa que já deixo terminar aqui mesmo, manda para frente. Esse Haeckel, de 62, é um catedrático de zoologia em Jena, um contemporâneo e apaixonado por seguidor de Darwin, importante para a sua teoria biogenética. Formulou a lei fundamental biogenética. E também nós estamos o seguinte aqui, tá? Não sei se a Ana Paula continua. Assim, nós estamos lá no início, porque o Darwin publicou em 1859 aqui, tá? No início, assim, desse movimento científico todo, né? O Totem e Tabu, o Freud faz um retorno à infância da humanidade. Ele emenda o Darwin, que diz que o macaco virou homem em algum momento da história, né? Não é a teoria divina, da criação divina do homem, mas a teoria da evolução de Darwin. O Freud regride lá no momento mítico em que, por algum motivo, por sons ou por sinais, assim como alguns animais se comunicam por alguns sons e alguns gestos, né? Os animais, a gente sabe que eles se comunicam de alguma maneira, né? Quando pia bravamente, sabe que vai o inimigo, o urro, né? O grito, ou que tem alimento perto, né? Os animais que evoluíram para a condição humana levou milhões de anos para alguns sons indicar banana, indicar alimento, indicar perigo também. Aí foi surgindo a linguagem. E o Freud vai fazer o uso do Darwin aqui, tá? Então ele está aqui em 1874, mencionando aqui o Darwin, né? Que era início, esse Haeckel aqui, ó. Tá? Dá um livro de Darwin para ele, porque eles estavam estudando, e lá em 1912, né? Quando publica o Totem e Tabu, é uma continuação do Darwin, tentando explicar a origem mítica da linguagem, né? Em que momento mitológico, né, o homem começou a falar? Lá ele vai dizer, quando matou o pai que tinha direito a todas as fêmeas e obrigou que cada irmão, cada filho,
tivesse somente uma e a origem mitológica da família, né? Tinha um pai primevo, né, que tinha poder soberano sobre todas as fêmeas. Perdeu esse poder pelo assassinato dele. E não é uma teoria do Freud, isso é uma teoria antropológica, né? Do Fraser. Joe Fraser tem 22 volumes tratando da origem da antropologia, né? 22 livros que tratam do totem, né? Animal totêmico, simbólico, que é respeitado por ser um símbolo na aldeia, né? Observar que cada aldeia tem sempre um animal totêmico, ou um símbolo totêmico, né? O totem e tabu, né? Tem um tabu que você não pode mexer com o totem, né? As leis primevas das tribos. Antropologicamente, foram verificar, constataram isso mesmo. Freud é o primeiro ensaio antropológico, junto com Joe Fraser, e depois veio os demais antropólogos, né? Claude Lévi-Strauss e os demais da década de 1950, por aí. O totem também chamado de ídolo, né? Ídolo, é um ídolo. Muito respeitado, ninguém tinha que pôr a mão, não podia violar o totem. Quer dizer, uma vez que eliminou o pai, né? Ele vira um símbolo que impõe a regra ao grupo, que daí para frente, todos os homens, no máximo, vão ter uma fêmea, né? Que é a esposa da família, a origem da família, né? Então, aqui, 31 de dezembro, último dia do ano de 74. Querido amigo, o seu aniversário passou sem que tivesse a possibilidade de fazer voar até Leipzig um sinal de minha participação amiga. Por isso, recebe a felicitação que te devo na data de fim de ano, já que passou o Natal, né? Em uma época em que te recordo mais que qualquer outro e que estará pensando em mim e nossa família desde tua nova situação no estrangeiro. Outra coisa que a gente vai observar gradativamente aqui, Jário, você vai observar isso, é curioso, tá? O Freud vai sair um pouco daquele estado de angústia muito grave que ele vivia antes. À medida que vai passando os anos, ele vai se tornando mais maduro como médico. Vai pegando os conceitos, assim, ele vai se afirmando, mesmo que ele não goste muito da medicina, mas ele abraça a medicina, né? Então, a gente vai estar mais frio aqui, tá vendo aqui a conversa mais social já. As Navidades, né, e Notivégias, que são Natal e Ano Novo, né, eram dos tempos em que sempre passávamos juntos, e em que me sacaste de meu isolamento, né, e te encarregaste de assuntos que eram superiores às minhas capacidades. Então, teve esse momento anterior que o Freud foi tirado do isolamento dos 15 anos, 16, né, muito, né, um garotinho formando o rapaz, né, depois da puberdade. Ele vai adquirindo mais confiança, né? Hoje começo a desanimar-me porque estou só e tenderei que entreter com minhas próprias forças ao grupo de jovens que há reunido com motivo de aniversário de minha irmã. Então, um encontro social, né? E, ademais, maldigo o invento dos bilhetes de correspondência que me privam desde os dias 15 de uma carta sua. Isso, bilhetes de correspondência seriam aqueles cartõezinhos de Feliz Ano Novo, né? Isso com notícias provisionais, as definitivas seguirão Deus sabe quando, pero eu não. Com cada novo invento, o mundo se volve mais prosaico. Ó, que interessante. Uma novidade, né? A gente viu isso com Machado de Assis também, né? Não foi chegando no fim do século, surgiu o megafone, o gramofone, né? Podia gravar a voz. Aí o Machado diz assim, brevemente, em vez de escrever, você pode gravar o áudio, fazer audiolivro. Machado escreveu isso em 1892, quando surgiu o primeiro LP lá, o gravador de voz. Isso me lembrou aquele filme, e é a história verídica, né? Do Discurso do Rei, o rei da Inglaterra, que era gago. Isso aí. E aí ele conseguiu... vocês sabem, né? Conseguiu através da fala, né? Mas ele está dizendo assim, né? Com cada novo invento, o mundo se torna mais
menos elegante, né? Assim, vai banalizando o mundo, né? Finalmente as cartas cairão em desuso e lá substituirão por telegramas, tá vendo? Meio que romântico, né? Vai. Deu bug aqui. Tá acontecendo isso, né? Toda vez tá uma caidinha, mas depois volta. Bom, é melhor quando cai, quando. Eu me lembro de um dia que entrou uns hackers e colocaram uns deep web, umas visualizações, coisas mais horrorosas do planeta. Alguém lembra disso, daquele dia? E aí a gente teve que parar a aula. Cara, é umas imagens sinistras demais e uns barulhos. Coisa mais horrorosa do planeta. Ah, galera, enquanto o Sensei não volta, vamos batendo papo aí. Né? Quando o microfone volta, está sempre mudo, né? Faltou alertar. Quando cai, o microfone volta mudo. Ah, Tá vendo a imagem? bem-vindo de volta, Sensei. Tá ok. Voltou ao normal. Com cada novo invento, o mundo se volta mais prosaico, né? Menos elegante, menos interessante. Estava lembrando aqui assim, no Mal-Estar na Cultura, em 1930, o Freud fala, o que adianta eu saber um monte de língua, né? Eu estava aqui estudando alemão, 5 anos estudando alemão direto, cada semestre, uns volumes assim de gramática. De repente, o que eu preciso dizer em alemão que eu não posso falar em português? Eduardo, o que eu vou falar em alemão que eu não posso falar em português? Entende? Aí eu parei de estudar alemão. Porque se eu tenho que gastar uma eternidade para aprender a língua alemã, mas eu não vou comunicar nada de novo em alemão, eu posso falar em português. É isso que ele está dizendo, né? Você também, assim, com cada novo invento do mundo se torna menos elegante, menos interessante, mais banal. Aí fala assim, poderá ter, durante uma década, uma correspondência com um amigo sem ver jamais sua letra manuscrita, ó, com telegrama, né? No telegrama você não vê mais o manuscrito da pessoa. Simultaneamente, com esta carta, mandarei o livro que queria à tua direção. Sei muito bem que Dom Quixote seria mais digno do espírito da Academia Espanhola. Tá? Olha que interessante. Mas já não posso retirar a preferência que dei a este livro profano. Então ele preferiu um outro livro. Profano, né? Do que Dom Quixote, que seria menos profano. Se queres ter, ademais, um Dom Quixote, te ofereço o meu, porque tenho cada vez menos tempo para aprofundar em nosso nobre espanhol. Aos poucos ele vai dizer que está mais ocupado com a medicina, né? Em realidade, só com regalos dignos daqueles, só com presente, né? Dignos daqueles livros que se haja utilizado o amigo e dos que tem que despender-se para dar um prazer ao outro. Porque
De outro modo, um presente não deixa de ser um objeto indiferente que eu me posso proporcionar a mim mesmo por pouco dinheiro. Estou pensando seriamente em uma regulação do intercâmbio de presentes dentro da Academia Espanhola, por meio de uma proposição de lei. Quando se sabe, com tanta segurança, que a parte contrária só aguarda astutamente a ocasião para devolver o antes possível o presente, então o gesto de presentear degenera em uma pequena comédia, da qual só o livreiro saca proveito, que foi quem vendeu o livro. Como, por exemplo, presta-me 5 ducados, então eu te empresto 5 ducados. Estamos iguais. Eu propoderia a proposta, né, de invocar cada vez a decisão do sorteio para evitar a penosa regularidade e pontualidade que é a inimiga de toda surpresa. Se reservam outras propostas. Acabam de bater às 12 horas. Feliz Ano Novo, exclamam os homens para 1975. Freud a caminho dos 19 anos. Tudo transcorreu sem problemas. A Gisela, né, que é a Gisela Fluss, e a irmã dela, meu tio, um amigo de meu padre, estavam presentes como convidados. Somente você faltava para fazer esta noite suportável. Pobre Espanha. Finalmente chegou o livro e pode mandar essa carta. Posso mandar, né? Então eu posso mandar a carta. Um cordial saludo de tu Scipion. Aqui eu trouxe o material privado aqui, mas não vou ler não, que são cartas, né? Cartas privadas, onde você vai ver coisas que a pessoa não te fala, mas que está movimentando, numa outra cena, a relação entre as pessoas, que depois que você vem a saber, você fica surpreso por uma coisa que você não sabia, tá? Deixar para outro momento isso aqui. Pós-escrito. Bem, por que não há resposta à carta que te mandaram minhas irmãs? Por que não respondeu, né? Se conhece em Leipzig um estudante de direito do primeiro ano, chamado Hermann Lippe, ou se pode perguntar por ele, tenha a bondade de transmitir um saludo, né, de Henrik Braun e de pedir-lhe que ele escreva, Scipion. Aqui nós vamos então para 17 de janeiro de 75 agora, tá? Hoje eu vou terminar por aqui. A gente hoje avançou bastante aqui com a Ana Paula, que veio pela primeira vez, né? A Ana Paula não pedi para falar nada, assim, fica à vontade, né? O grupo é aberto, não vai ficar obrigando a dizer nada, ter que se apresentar. Fala seu nome, se apresenta. É voluntário isso, né? A Ana tem também o Jário já falou rapidinho, acho que já tinha vindo uma vez antes, é a segunda vez que vem, ou terceira. Aqui tem a Cledimar, né, que pouco falou até hoje, já veio outras vezes, e tem também... Rapaz, saiu? O Ronan? Ou não está mais aqui? Ele escreveu se despedindo. Ah, tá. Parar por aqui hoje, assim que tiver interesse em continuar, nós vamos botar no YouTube essas leituras. Ninguém leu isso até hoje, tá, Jairo? É uma novidade também para os interessados, né? O livrinho de cartas de Freud não é tido como conceitual, não há interesse nenhum, porque só quer saber de conceito, curso de psicanálise, né? Aqui tem um embrião de psicanálise funcionando na intimidade do jovem que estivesse como se fosse num consultório, né? Falando em privado, alguém que acolhe o que ele tem a dizer. Pouco a pouco a gente vai ver o Freud se embrenhar mais e mais na própria medicina, comentando coisas já dentro, então, da medicina, que ele fala um pequeno botequim psicológico, né? Vai criar expressões da psicologia. Ele vai descobrindo pouco a pouco que o que ele faz é um movimento psicológico. Por enquanto está confidenciando, mas não sabe que é psicologia ainda, né? Uhum. Por enquanto ele está confidenciando, mas ele não sabe que essas confidências é uma psicologia, que já está em funcionamento. Ele não sabia previamente o que ele vai inventar depois, né?
Tudo que ele vem a saber depois é no meio do caminho que ele vai encontrando. A princípio, ele mergulha na medicina, vai para fazer histologia. O Freud se torna especialista na parte de musculatura, assim. Ele vai para o corpo humano, primeiramente. Depois do corpo, ele sai para fora e vai para a hipnose. Pela dificuldade de dizer, tenta ver se pela hipnose consegue que alguém diga. Ele vê que o paciente está todo embrulhado, mas não consegue dizer. Então, a doença não está nem no organismo, e nem está na dificuldade de dizer, e tenta encontrar a maneira de burlar isso hipnotizando. Só que tem um problema, que aquilo que é dito de modo hipnótico, o paciente não vai assumir depois. Eu disse isso? A gente já não assume nem acordado, enquanto mais hipnotizado, né? Você falou tudo quando está hipnotizado, rapaz, você não lembra como. Então, a confidência hipnotizado não tem valor nenhum. Ele não sabia o que estava dizendo, não pôde assumir o que disse. E quando tem que assumir, também não consegue. Aí que ele vai descobrir lá na frente essas etapas. Então, o Freud vai descobrindo tudo assim, é porque tem que passar por ele. A gente já leu isso lá atrás, né? Ele exige que passe por ele, tem que passar pela minha experiência. Eu tenho que descobrir por mim mesmo. Então, ele é um homem empírico por natureza. Ele vai ter que descobrir por si próprio. Então, ele começa a descobrir que o que ele vinha fazendo era uma psicologia, só que ele não vai atender paciente. Aqui ele está falando dele com um amigo, né? Quando ele vai para o paciente, eu não sei porque ele se perde um pouco, porque ele volta para o fisiológico, né? Ele vai fazer fisiologia lá. Os ensaios sobre afasias, não sei se alguém já leu aquilo, se não leu, é um material completamente misto entre biológico e linguagem, né? A paralisia da fala, né? Aquelas paralisias faciais que ele vai encontrar, chama afasias, né? Dificuldades com a linguagem, que são paralisias verbais fisiológicas, né? Então, nós estamos aqui na página 130, mais ou menos no meio do livro, tá? A gente já leu. Fala, Márcia. Adelmo, mas se ele não tivesse feito nenhum curso de medicina, ele não teria, assim, essa autoridade, né, para poder dizer, tipo assim, como é que um louco aí do nada fala isso, né? Mas ele já era um médico, né, já conhecido, e mesmo assim foi difícil de ser aceito, né? Ele passou Bem lembrado, Márcia. muita coisa. Márcia, é isso aí. Você perguntou aqui. Hipocrisia chamada maturidade. Mas aí eu não expliquei direito aquela hora. Acabei cortando o assunto e não tinha visto sua pergunta. Não seria tanta hipocrisia que eu estava falando a respeito da maturidade aparente. Seria uma diplomacia, né? Que você não é. Aí é o que eu compreendi que você quis dizer isso. Né? É um bem dizer social, né? Isso. Aí o que você fala aí dele ter o feito dele foi maior porque ele era médico, é o que ocorre até hoje, né? Você pode ter uma descoberta magnífica, né? Que pode gerar algo excepcional para a sociedade, mas até hoje a sociedade não aceita se você não tiver dentro, de alguma forma, dentro daquele meio aceitável para essa aceitação. Eu até eu faço alguns vídeos de reflexões de assuntos diversos, e hoje eu falei um pouco sobre isso, que o Adelmo falou agora que o Freud era empírico, ele teve uma capacidade extraordinária, né, de buscar isso, de ser um ser extremamente empírico e de ter uma destreza enorme de passar o empírico dele para o externo. Entendeu? Assim, imagina o Adelmo, por exemplo, falar o que ele está falando, né, se ele não tivesse psicologia, psicanálise, filosofia, né, fica meio que desacreditado, né, assim, tem que estar embasado em alguma coisa. Dificilmente seria aceitável. Aceitável no sentido assim, seria aceitável, né, para mentes que a gente chama de mentes mais despertas e mais maduras de verdade. Mas as que são condicionadas e eu não estou falando da responsabilidade da ciência, que a ciência tem que ser responsável, está certo.
mas no geral, né, na sociedade no geral, se você quer transformar em ciência efetiva uma descoberta, uma análise, uma busca, você só consegue, até hoje, em 2023, se você adentrar no meio, né, acadêmico ou médico, que seja, né, científico, para aprovar, aplicar, né, e ser reconhecido naquilo. Muito Bom, difícil. aqui, Se não me engano, vamos ver. Sensei falou bastante. Eu vou repetir de novo, sem querer ser chato, mas, se não me engano, foi mais ou menos esse debate que ele teve com Trotsky. Sim, aqui o Freud, lembrando agora o Rodrigo, mas o que a Márcia disse antes, é bom aproveitar o que ela disse, que é bem produtivo isso aí, quer dizer, na verdade, então, ele teve que passar por dentro da medicina, porque vindo dele como médico, a credibilidade que ele tem, passando do corpo físico para o simbólico, é assim, os próprios médicos da época se achavam incompetentes de solucionar as doenças do corpo físico. Então, a intimidade toda do corpo físico, e o paciente já se arregaçava todo lá. Por que essa paralisia na face aqui, né? Por que essa perna manca? Por que você está com esse problema no corpo e que nada cura, né? Então, a intimidade já estava toda arregaçada, já exposta. A pessoa já estava detonada já. E nenhum médico podendo fazer nada. Nisso que vem a novidade introduzida pelo Freud. Por isso que o comentário da Márcia procede assim, como ele tinha a formação dentro da medicina, ele, como os demais médicos, nenhum deles sabiam resolver a questão, aí ele trouxe para uma questão simbólica, né? Então, o que a Márcia está querendo dizer, que procede, então, é assim, se fosse um filósofo, se fosse o Nietzsche, né, que diz que o Nietzsche já tinha inventado a psicanálise, mas o Nietzsche não atendeu nenhum paciente, né? O Nietzsche não viu nenhuma mulher pelada lá, um homem pelado, manco, sem ereção, sem dormir, sem conseguir ter filho, sem engravidar ninguém. Eu vou me matar porque eu não consigo engravidar ninguém. Ou então aquele Otto, que a gente viu lá, o Otto, né? Nas cartas de Freud com Jung, o Otto Gross é um médico que ficou louco. Foi no manicômio. Então, o próprio médico enlouqueceu e foi internado lá em Burgos. Então, é um problema dentro da medicina. Não é assim, Schopenhauer. Schopenhauer já falou inconsciente. Não sei o quê. Não é isso. Dentro da intimidade toda da família da pessoa. Eu estou com um problema aqui, Freud, que o meu filho não consegue isso, aquilo, outro. Então, é uma questão séria da realidade. É empírico mesmo, né? Como é que eu sei? Tem que ter uma certa moral, assim, né, para sustentar aquilo que está dizendo, né? Moral, por exemplo, igual o Freud, a histérica chegava lá, caía no chão, né? Ele vai fazer o exame, está com batimento cardíaco bom, né? Está com a pressão boa, quer dizer, ele ia supor, então, né, que aquilo era um chilique. Né? Como é que o outro ia supor isso, né? Se não tinha acesso ao que o Freud tinha, né? Então, Freud tinha essa moral para dizer. Então, a gente hoje avançou nesse ponto. De onde que está vindo esse garoto, Freud? A gente já viu o ano anterior, né? Muito angustiado e perturbado, assim, o que eu faço? Agora já escolheu medicina. No ano anterior, ele estava apavorado, assim, que curso que eu faço, né? Porque um foi para direito. Quando o amigo dele foi para o direito, ele perdeu o amigo, né? E o amigo antes vivia em sala de aula. Então, ele disse aqui, era oral a conversa. Agora é por carta, né? O amigo foi para um lugar e ele ficou no outro fazendo direito. Aí, medicina. E ele agora envereda para medicina dentro. Aí a gente vai acompanhar esse progresso do Freud para ir observando passo a passo como é que essas confidências também vão orientando ele na própria caminhada dele, tá? Eu vou dar por encerrado hoje, 8h40, né? Se alguém tiver alguma comentário. Boa noite, obrigado por ter vindo, Márcio. Obrigado. Só agradecer